Sejam bem-vindos ao nosso canal, Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, que faz comparações entre o conhecimento ocidental e o conhecimento védico, de livros como os Puranas, a Bhagavad Gita, as Upanishads. Então hoje a gente vai tentar demonstrar como nós podemos associar essa escritura, o Bhagavata Purana, contendo uma ciência universal. Podemos afirmar que o Bhagavata Purana, mesmo sendo uma escritura revelada, um cânone sagrado, seria uma ciência universal nos padrões modernos? O que colocaria este texto acima das outras escrituras reveladas? Principalmente eu vou pegar a questão com as escrituras abraâmicas, o Alcorão, a Torá e a Bíblia. E a gente vai ter um eixo temático que são os planetas infernais, para poder tirar alguma conclusão comparativa entre esses textos. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a noção de ciência moderna, que os religiosos se baseiam com fé nas escrituras reveladas, mas os acadêmicos, os cientistas, eles têm fé nos fatos empíricos, nos sentidos. A fé nos fatos é uma característica do mundo moderno. O que o homem pode ver, ouvir, pensar. Esta fé exige, como qualquer outra, que o crente se incline perante o que é criado. Portanto, ela lhe diz: inclina-te perante os fatos. A ciência moderna diz isso. Vai. O fato considera-se como algo de absoluto que fala compulsivamente por si mesmo. A experiência compara-se assim a um tribunal, onde se procede a um interrogatório e se emite um juízo. E como todo tribunal ou laboratório, também se considera como uma instância objetiva. Mas o domínio que, sobretudo, se crê estar sujeito a essa objetividade é a ciência. E por isso ela é olhada como a guardiã e a descobridora da verdade. Ou como satirizou Humberto Eco: tenho um saquinho e não sei o que contém. Coloco a mão dentro dele, tiro um punhado de feijões e observo que são todos brancos. Coloco de novo a mão e de novo são feijões brancos. Continuo por um número X de vezes, quantas sejam as vezes, dependendo do que eu tenho ou do dinheiro que recebi da Fundação Ford para estabelecer uma lei científica a respeito dos feijões do saco. Depois de um número suficiente de provas, faço o seguinte raciocínio: todos os resultados das minhas provas dão um punhado de feijões brancos. Posso fazer a razoável inferência de que todos esses resultados são casos da mesma lei. Isto é, que todos os feijões do saco são brancos, de uma série de resultados, inferindo que sejam casos de uma mesma lei, chego à formulação indutiva dessa lei provável. Como já dissemos, basta que numa última prova aconteça que um só dos feijões que tiro do saco seja preto, para que todo o meu esforço indutivo se dissipe do nada. Ok, vamos lá, pare de ficar tirando sarro da ciência. Náraka e os infernos. Uma comparação entre a ideia de inferno nas escrituras abrâmicas, Torá, o Corão e Bíblia, os textos ocidentais, e o Srimad Bhagavatam, a essência ocidental dos Vedas, dos Puranas. Tradições abrâmicas ou ocidentais. Aqui então a gente vai constatar que
todas as três principais tradições falam sobre um lugar temeroso, de punição, de castigo, que se assemelha, né, à ideia de inferno. Certamente aqueles que descreem em nossos sinais, nós os faremos entrar no fogo, toda vez que suas peles se consumirem, substituí-las-emos por outras peles, para que provem o castigo. Então, essa citação do Alcorão, Sura 4:56. E o inferno será trazido naquele dia. Nesse dia o homem se lembrará, mas é que lhe servirá a lembrança. Também do Alcorão e da Bíblia. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do Sheol. É a palavra utilizada, né, para o inferno. Os ímpios serão lançados no Sheol e todas as nações que se esquecem de Deus. Então esse é o ponto que eu queria pegar para vocês, que todas essas religiões, essas culturas religiosas, em suas escrituras fundantes, trabalham com uma noção de inferno. E o Srimad Bhagavatam? O Srimad Bhagavatam também trabalha com uma noção de inferno, mas vocês vão ver que ela é mais polida, mais lógica e mais completa, mais profunda também, né? O grande sábio Shukadeva Goswami respondeu: todos os planetas infernais estão situados no espaço intermediário entre os três mundos e o Oceano Garbhodaka. Então, de acordo com a cosmologia, de acordo com a estrutura cósmica dentro dos Puranas, esses planetas infernais, Narakas, eles têm uma região geográfica, ou seja, eles estão dentro do espaço-tempo, dentro desse universo. Eles se encontram no lado sul do universo, lá embaixo, abaixo de Bhumandala e ligeiramente acima das águas do Oceano Garbhodaka. Pitriloka também está localizado nessa região, entre o Oceano Garbhodaka e os sistemas planetários inferiores. Pitriloka é o planeta dos antepassados. Todos os habitantes de Pitriloka, liderados por Agshwata, meditam em grande samadhi na suprema personalidade de Deus e sempre desejam o bem para suas famílias. Porém, apesar da região, esse Pitriloka basicamente é um planeta celestial. Algumas autoridades dizem que existem 21 planetas infernais e outras dizem 28. Então, aqui nós podemos fazer uma aproximação com o italiano Dante Alighieri, do século XIII, que também vai falar sobre círculos concêntricos e regiões específicas, mas aqui a descrição do Bhagavatam está vindo pelo menos 4.000 anos antes. Os nomes dos diferentes infernos são os seguintes: Tamishra, Andatamishra, Haurava, Maharava, Kumbhipaka, Kalasutra, Asipatravana, Sukaramuka, Andakupa, Krimibhojana, Sandamsha, Taptasurmi, Vrajakantaka Shalmali, Vaitarani, Puyoda, Pranaroda, Vishasana, Lalabhaksha, Sarameyadana, Avich, Ayapana, Ksharakardama, Rakshogana Bhojana, Shula Prota, Danda Shuka Avarta, Nirodhana, Paryavartana e Shutimukha. Todos esses planetas têm o propósito de punir as entidades. Também a gente vê que os propósitos também são os mesmos.
Então, continuando a nossa comparação, estrutura do inferno, ontologia, o que ele é. Nas tradições abraâmicas, o inferno ele é um destino escatológico, ou seja, final, último, chegou lá, já era, associado ao juízo final. Não é descrito como parte de um mapa físico do cosmos. Isso não está bem claro, né, nesses textos, onde é exatamente, se está dentro, né, do espaço-tempo, aonde eles estão. Linguagem frequentemente simbólica, mas moral. Então, aqui nos textos abrâmicos, isso fica bem claro, que esses infernos são resultado de punição devido a atos imorais, ou seja, a moral é o grande instrumento, né, que conduz as almas a esses planetas infernais. Na tradição védica, no Bhagavad Purana, né, os Narakas são regiões reais do universo, inseridos numa cosmologia multilayer, ou seja, são várias camadas, né, governados por Yamaraj, porém Yamaraj ele é um representante de Deus, ou Vishnu, ou Krishna, funcionam como estações temporárias de correção kármica. Então, um dos pontos centrais entre os textos abrâmicos e o Purana, né, o Srimad Bhagavatam, os Vedas, é que basicamente é um controle moral, é uma disposição moral, o destino das almas para esses locais. E isso se assemelha também um pouco com a lei do karma nos Vedas, né? A lei de ação e reação. Toda ação tem uma reação igual ou contrária. Então, devido aos atos de alguém, ou seja, isso é bem moral, a pessoa tem certo resultado. Devido a atividades ímpias, a pessoa é conduzida ao inferno. Então, basicamente, isso é o mesmo nas duas culturas, a brâmica e a védica. Porém, na cultura abraâmica, apesar de a gente ter muita semelhança à questão kármica, às atividades morais de uma pessoa, porém nos Vedas a lei do karma nunca é dissociada com a questão da transmigração da alma. Se a alma ela é eterna, é primordial, sempre existente, por que ela vai ser colocada em um local para arder eternamente ou simplesmente para gozar eternamente? Então são diferentes níveis de consciência que o indivíduo vai adquirindo de acordo com a purificação da sua consciência. Já na cultura brahmika não, você tem uma chance, não tem segunda chance, e você é colocado lá eternamente. Mas na vida, o que é mais prático no chão da vida? Se alguém vai e reprova a quinta série, o que acontece? Ela no ano que vem ela vai ter uma nova chance, né? Ela não vai ficar na quinta série. Se alguém perde o seu emprego, será que ele vai ficar na pobreza até o final da vida? Não, ele vai ter outra chance. Ele vai ter uma nova oportunidade para arrumar outro emprego. Então sempre existe uma segunda chance. Porém, quando você coloca o destino eterno, como nos planetas infernais, que não é a casa, o lugar da alma, que é os planetas celestiais, o céu, o Paravyoma, os planetas Vaikunta, Goloka Vrindavana,
de acordo com os Vedas, você coloca uma carga na personalidade de Deus de crueldade, de severidade, de sadismo muito grande. Ao passo que um pai bondoso, misericordioso, compassivo, como é que ele vai agir com seus filhos? Ele sempre vai dar uma segunda chance, uma nova oportunidade, e todos nós vemos que nós temos a oportunidade de aperfeiçoamento, de evolução no chão da vida, na realidade. Agora, se eu tenho uma chance só, se eu falhei nessa chance, eu vou direto por uma condenação eterna, isso não é muito lógico. Comparação na Arca versus infernos abraâmicos. Semelhanças. Inferno como lugar na cultura abraâmica, estado de sofrimento real. Punição proporcional a ações, imagens intensas, fogo, dor, repetição. Isso é o que está em ambas as culturas, né? E tem como função moral pedagógica, né? Não consigo entender uma função moral pedagógica se a pessoa vai sofrer eternamente. Diferenças essenciais. Enquanto na cultura abraâmica é eterno, nos Vedas é temporário, né? Apenas uma fase de purificação, pagar pelos pecados. Julgamento divino versus lei kármica, porém a lei do karma, né? Ela vem da divindade suprema, vem de Deus. Porém a lei kármica, ela é bem mais automatizada nos Vedas. A ausência versus presença de cosmologia detalhada, né? Então, enquanto uma tradição apenas apresenta símbolos, imagens, a descrição lógica, racional nos Vedas, no Purana, é bem mais detalhada. Fins absolutos, ou seja, tá lá, vai ficar eternamente no fogo da condenação. E esses planos infernais são ciclos, né? Dependendo da ação, da escolha das pessoas. Uma grande questão a ser levantada é o que leva uma pessoa a agir de maneira ímpia e o que leva uma pessoa a agir de maneira piedosa. Será que a motivação para ambos os sistemas de punição ou recompensa para aqueles que iriam para os lugares celestiais ou infernais é uma mera disposição moral, ou seja, crime, castigo, virtude e bonificação, é baseado em atos morais em ambos os sistemas? No sistema abraâmico, sim. No sistema védico, não. Então, em que se baseia o sistema védico? Se baseia nos três modos da natureza material. Deixa a gente mostrar primeiramente como moral ela pode ser produto do meio, produto de uma cultura, né? Ou seja, condicionada, vigente a uma cultura e, portanto, relativa. O mundo moral ideal que visa o Dharma, a religião, está condenado a confrontar a realidade humana, que é naturalmente menos ideal. Então, quando a gente fala de leis para o Estado, etc., as leis sempre estão em uma plataforma ideal, que elas vão ser obedecidas, respeitadas, cumpridas e que os indivíduos estão qualificados para cumprir essas leis. Porém, nós defrontamos essas leis ideais com a natureza humana, que é falha, corruptível, temporária, etc. Como a existência humana, que é cheia de fraquezas e falhas e um tanto diferente do mundo dhármico ideal,
o mundo das leis, que é um tanto utópico. Essa lacuna ocupa uma parte importante no Mahabharata, que é um grande épico, né, dos Vedas, da cultura védica, onde, por um lado, tem uma descrição de pessoas que são capazes de aderir ao Dharma, apesar de vários obstáculos mencionados, e, por outro lado, várias fraquezas humanas que impedem a adesão ao dever são delineados. Então, porque algumas pessoas conseguem conseguem seguir o Dharma e outras pessoas são adhármicas, porque algumas pessoas agem de maneira piedosa e outras agem de maneira pecaminosa. Qual é a raiz disso? Da onde vem isso? Essa visão mais pessimista do mundo leva ao entendimento de que a existência humana é, em última instância, fadada ao sofrimento. Do Kalayana Rashratam, o mundo material ele é temporário e miserável. E que a única solução real para esse problema é o abandono do mundo por completo, né? Sannyasa, Tyaga, a renúncia, né? Renunciar ao mundo material, sair desse mundo material, já que ele é um vespeiro, é uma casa problemática, você sai dele. Então isso é do Theodor Itamar, em seu livro de 2010, Exploring the Bhagavad Gita, Philosophy, Structure and Meaning. Ele é professor da Universidade de Haifa, em Israel. É um comentário bem interessante, bem acadêmico sobre a Bhagavad Gita, nós recomendamos. Nós usamos em nossa dissertação de mestrado. Será a moral sustentável? Então, aqui nós pegamos a ideia do Michel Montaigne, que vai falar sobre uma moral relativa, sobre uma moral condicionada à cultura, aos costumes, a uma civilização específica. As leis da consciência nascem da opinião e do costume, ou seja, elas são particulares, elas não são universais. E como tudo mais, variam segundo o clima. Então, o que pode ser moral hoje, pode ser que não fosse moral há 60, 70 anos atrás. Por exemplo, como era o namoro e em seguida o casamento há 70 anos atrás, mesmo no mundo ocidental. E como são as relações, né, entre os jovens, especialmente após a década de 60, nessa questão do sexo, do namoro e depois do casamento. O que pode ser moral por uma cultura X pode ser imoral por uma cultura Y. Então isso torna a moral relativa e não absoluta. Então, como você vai condenar ou salvar alguém apenas baseado em moral? Por exemplo, se nós temos uma tribo aborígenes na Austrália ou na África e eles nunca tiveram contato com Jesus Cristo, nunca souberam Jesus Cristo, será que isso os torna imorais e pecaminosos? Então, em que vamos basear as nossas ações e especialmente o destino dessas ações, onde se fundam as ações? Então isso é muito bem trabalhado nos Vedas por uma coisa chamada os 3 gunas, fonte e transcendência da moral. Os gunas é onde a moral começa, onde ela vem, e também a necessidade de transcender essa moral, porque a moral é ligada à civilização humana, à cultura humana, a necessidade de se além disso, além dessas 3 gunas ou desses princípios morais influenciados pelos gunas.
Krishna fala na Bhagavad Gita, Traigunya Vishaya Veda, Nistrai Gunyo Bhavardjana, Nirdvando Nitya Sattvasto, Niryoga Krima Atmavan. Os Vedas tratam principalmente do tema dos 3 modos da natureza material. Os Vedas originais, os Shrutis, aqui a gente está falando. Não dos Smritis, os Puranas e o Mahabharata. Ó Arjuna, transcenda esses 3 modos, liberte-se de todas as dualidades, relatividade, e de todas as ansiedades por ganho e segurança, estabeleça-se no eu. Então alguém deve estar perguntando o que são esses 3 gunas. Os 3 gunas são a raiz fundante desse mundo material, da Prakriti. Tudo nesse mundo material é permeado por essas 3 energias sutis, chamadas paixão, rajas, bondade, sattva e tamas. Então tudo que nós vemos, os corpos, os hábitos, os desejos, tudo é influenciado por essa energia sutil chamada de os 3 gunas. Se vocês querem um embasamento maior, procurem o capítulo 14 da Bhagavad Gita. Eu vou ler alguns versos aqui desse capítulo 14. A Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, disse novamente: declarei a vocês esta suprema sabedoria, o melhor de todo conhecimento, por meio da qual todos os sábios alcançaram a suprema perfeição. Ao fixar-se neste conhecimento, pode-se alcançar a natureza transcendental como a minha. Assim estabelecido, não se nasce no momento da criação, nem se é perturbado no momento da dissolução. A natureza material consiste em 3 modos: bondade, paixão e ignorância, sattva, rajas e tamas. Quando a entidade viva eterna entra em contato com a natureza, ó Arjuna de braços poderosos, ela fica condicionada por esses modos, porque esses modos, esses gunas, são como cordas, como grilhões, como algemas que atam, que prendem a consciência do indivíduo. Então, quando nós falamos sobre moral, ela pode ser relativa, ela pode ser dual, ela pode ser particular a um povo, a uma cultura específica. Porém, quando nós falamos sobre os 3 gunas, essas 3 energias, elas fundam o universo e elas permeiam tudo. Então, nada é mais universal e mais científico do que esses 3 gunas. Tudo está influenciado, tudo é movido por esses 3 gunas, essas 3 energias sutis. Mas isso só está nos Vedas, né? Os Vedas falam sobre essas 3 energias. Não. Platão chegou a falar de maneira sucinta sobre esses 3 gunas também em seu livro Leis. Aqui estão os passos. Afirmam que cada um de nós, seres vivos, deve ser considerado uma espécie de marionete fabricada pelos deuses, quer seja para o seu divertimento, quer por alguma finalidade séria. Isso não sabemos. Mas sabemos isto, que essas afecções em nós são como cordas ou fios que nos puxam e nos arrastam, cada qual para o seu lado em direções opostas, e nisso consiste a diferença entre virtude e vício. Ora, segundo o raciocínio, devemos sempre seguir uma dessas atrações e jamais abandoná-la, resistindo às demais. E essa é a condução de ouro e sagrado do cálculo racional, chamada lei comum da cidade. As outras são duras e de ferro. Então, poderíamos dizer que existem 3 fios, né? Ouro, cobre e ferro, ou bronze e ferro, que poderia ser, o fio de ouro seria o modo da bondade, porque do modo da bondade surge iluminação, surge conhecimento, sabedoria, verdadeira felicidade, surgem as virtudes. Do modo da paixão, o modo da paixão ele é materialista, por isso ele separa o fio de ouro dos outros, né? O modo da paixão seria materialista,
dele surgem desejos de se assenhorear desse mundo material, de fazer parte desse mundo material, de retirar prazer desse mundo material. Os desejos, anseios. E do modo da ignorância, que seria o fio de ferro, surgem a ignorância, a escuridão, indolência, intoxicação, sono excessivo, a letargia. Então, a nossa consciência está a todo momento se conectando com uma dessas três energias. Por exemplo, quando nós vemos um grupo, aquele grupo é um grupo de pessoas intelectuais que cultivam bons hábitos, virtudes, que estão preocupadas com o bem-estar não só deles, mas com o bem-estar de todas as pessoas do mundo, com o bem-estar do planeta em geral. Essas pessoas têm provavelmente uma influência maior de Sattva-guna. Então é essa energia que está por trás desse grupo. Aí um outro grupo nós vemos que essas pessoas estão interessadas em ganhar dinheiro e fazer dinheiro, em cada vez mais aumentar a sua conta bancária e com o dinheiro que elas acumulam poder satisfazer os seus prazeres materiais. Então por trás de um grupo assim existe uma influência forte do modo da paixão, e um grupo que a gente vê que gosta de sair à noite só e cultiva vícios pesados e sai para arrumar briga e confusão. Esse grupo provavelmente tem uma influência muito maior do modo da ignorância. Então nós não vemos as pessoas, os animais, os objetos, os alimentos. Nós vemos os gunas que estão por detrás. Se você se conecta com o modo da bondade, você pode ir para os planetas celestiais. Se você se conecta com o modo da paixão, você continua nesse planeta intermediário, planeta Terra. Se você se conecta com o modo da ignorância, você aí vai para esses planetas infernais. Não é meramente uma teoria moral, o que está por trás da moral, qual é o esqueleto, qual é a estrutura cervical sutil que está por trás da moral. Então esse é o verso 2 desse capítulo 26, que é o capítulo que descreve os planetas infernais, no quinto canto do Bhagavatam, Rishi Uvacha Trigunatvat Kartu Shradaya Karma Gataya Pritag Vida Sarva Eva Sarvasya Taratamyena Bhavanti. O grande sábio Shukadeva Goswami disse: meu querido rei, neste mundo material existem três tipos de atividades: as praticadas pela bondade, as praticadas pela paixão e as praticadas pela ignorância. Como todas as pessoas são influenciadas pelas três modalidades da natureza material, os resultados de suas atividades também se dividem em três. Aquele que age pela bondade é religioso e feliz, aquele que age pela paixão alcança uma mistura de sofrimento e felicidade, perda e ganho, e aquele que age sob a influência da ignorância é sempre infeliz e vive como um animal. Devido aos diferentes graus de influência das entidades vivas pelas diferentes modalidades da natureza, seus destinos também são diversos. Então é isso que baseia o destino dos planetas infernais, de acordo com os Puranas. É uma coisa muito mais refinada, muito mais completa, muito mais profunda e lógica. E é lógico, quem está no modo da bondade vai se atrair mais por uma teoria mais acabada, por uma narrativa bem mais acabada como essa, independente de nascimento em família tal, e ser influenciado por cultura tal, etc. Ele vai saber distinguir, discriminar com maior eficiência. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Shila Prabhupada aqui. Jai. Chegamos ao fim dessa exposição. Tentamos comparar
a ideia de planetas de inferno, né, na cultura védica dos Puranas, das culturas abrâmicas, né, essas escrituras reveladas, como elas demonstram isso, e qual é o princípio por detrás? Será uma mera disposição moral, de acordo com as escrituras ocidentais, sim, porém, quando você retira o conceito de transmigração da alma, de reencarnação, existe um peso, uma carga injusta que cai sobre a costa de Deus ser mau, Deus ser cruel, de Deus ser severo, vingativo e punitivo, concedendo punição eterna para seus filhos, né, para as almas. Ao passo que com o processo de reencarnação, você entende que essa punição ela é pedagógica, ela é didática e é por apenas por um tempo. E o que leva as pessoas a esses infernos, no caso da cultura védica, purânica, são 3 energias que existem no universo e a conexão com essas 3 energias, ou seja, devido ao uso da nossa liberdade de escolha, nós escolhemos, decidimos com qual energia vamos nos conectar e agir, e aí dessa ação nós temos a reação ou destino consequente em planetas celestiais ou planetas infernais. Muito obrigado pela atenção, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hare Krishna e tchau! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,